Olá, gente. Glória a Deus. Olha, eu gostaria, nesta oportunidade, neste momento, falar de algo muito importante, que é do Senhor Jesus Cristo. Você pode falar, mas eu já sei de Jesus, eu já estudo isso, já sei disso, eu já ouço sobre isso, já leio na minha escola, minha igreja, etc e tal. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é uma pessoa tão presente, gente. Ele saiu do seu trono, claro, por determinação do Pai, por ordem divina, em busca da humanidade, para se reconciliar com o ser humano. Deus tem um propósito tão lindo, gente, sabe, de impressionar a qualquer um. Porque Jesus Cristo estava em seu trono, junto do Pai, e Deus deu ordem para que ele viesse a esse mundo. E Jesus Cristo, ele não falou assim, eu vou porque o Pai está mandando, vou porque eu recebi uma ordem. Ele veio porque ele veio cumprir uma ordem, mas ele veio por si mesmo, ele veio por ele também, sabe? Ele fez isso, querendo fazer isso mesmo, reconciliar o ser humano com Deus. E não apenas reconciliar o ser humano, a criatura em si, mas ele quis também, assim, ele quis fazer com que o ser humano se tornasse família de Deus. Isso, gente, olha, meu Deus, isso é tremendo isso, você ser família de Deus. Porque, sabe, quando a gente fala, tipo, algo do Senhor Jesus, porque ele é um Deus presente, ele não está lá em cima, isolado, lá no céu, vamos dizer assim, né? E você, às vezes, está aqui nesse mundo sofrendo, padecendo, mas desnecessariamente. Eu digo a você que é desnecessariamente, porque você pode falar com Deus e o teu sofrimento vai passar a ser tipo um sofrimento de Deus, porque ele vai tomar as suas dores. Deus fez isso. O ser humano uma vez foi destituído da glória de Deus. Deus criou o ser humano, Deus falava o tempo todo de vez em quando, assim, por todos os dias, Deus falava com Adão. Deus tinha prazer em falar com a sua criatura, gente. Ele ia falar com Adão, e sempre Adão estava ali falando com Deus, até que um dia ele desobedeceu a voz de Deus, teimando assim, desobedecendo a voz de Deus, porque a ordem divina, gente, põe uma coisa na tua cabeça, a ordem de Deus, o conselho de Deus, que é preciosíssimo, por mínimo que seja, o conselho de Deus, uma palavrinha de nada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a palavra de Deus é tudo, tanto é tudo que através dela que o mundo foi formado, né? Deus, todos esses planetas aí existentes, tudo foi feito pela palavra de Deus, gente. E é tudo passageiro. Deus quer fazer uma coisa eterna. Para que tudo seja eterno, vamos dizer assim, Deus enviou Jesus Cristo. Porque o mundo já ficou condenado mesmo. O mundo condenado por desobedecer a ordem de Deus, né? O inimigo ganhou terreno com isso, né? Começou vamos dizer assim, querer desfazer de tudo que Deus fez. Deus fala, o que Deus fala é quer desfalar, o que Deus faz é quer desfazer, entendeu? E o alvo do inimigo é o ser humano, porque o ser humano é algo muito precioso para Deus, porque ele não só é feito do pó da terra, porque Deus fez o ser humano do pó da terra, mas ele colocou também o espírito, gente, o espírito dele, o fôlego dele, algo de dentro dele, ele soprou no ser humano e colocou naquele vaso de barro. Deus fez o ser humano com todo carinho, com todo amor, cheio de planos, propósitos, sabe, eternos, não é passageiro. Nada para Deus quer fazer hoje para colocar um fim amanhã. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele diz, seja uma coisa para a eternidade. Entendeu? Hoje existem coisas, às vezes eu fico meditando. Você pega até um fruto, aí uma fruta, qualquer alimento assim, eu paro, meu Deus, esse fruto que está saindo dessa árvore agora, ele é tão fresquinho, e olha há quanto tempo Deus deu essa ordem para que existisse esse fruto, essa árvore. Há quanto tempo? Desde o início, lá na fundação do mundo, Deus estava cuidando disso. É o amor de Deus, gente, que é tremendo. A palavra de Deus nos fala que o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tá? Único Filho, Jesus Cristo, veio a este mundo aqui, tá? E tem uma coisa, gente, eu fico cortando um pouco assim a mensagem, porque eu vejo o quanto o agir de Deus é tão tremendo. Uma vez Deus enviou aqui o seu Filho Jesus Cristo, e lá no livro de Provérbios, se não fala a memória, né? Alguém deve saber aí, que a gente lê assim não acaba guardando tanta coisa na cabeça, mas tudo bem, o Espírito Santo está esclarecendo. Então o que acontece? O livro de Provérbios fala o seguinte, fala assim, vem cá, pergunta para alguém, que feridas são essas no seu corpo? Aí o que a pessoa responde? Está lá no livro de Provérbios, não fala a memória. Ele fala, olha, essas feridas que estão no meu corpo, eu fui ferida na casa dos meus amigos.
Gente, olha o amor de Deus. Isso aí está falando do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Ele sofreu, morreu, foi humilhado. Mas o tempo todo, se você parasse para entender o que está nas Escrituras Sagradas, você pode ver que ele estava demonstrando o amor de todos os jeitos, de todas as maneiras, por alguém que o feria. Pela pessoa que estava ofendendo, pessoa que falava palavras contrárias a ele, ele demonstrava um amor tremendo. Olha, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio recebendo a ordem de Deus, primeiro para ir a Israel, cuidar do povo judeu, porque dali, gente, viria o cuidado de Deus para toda a humanidade, que Deus não quer perder ninguém de vista. Deus é abençoador. E ele abençoa você para que você também se pareça com ele. Você seja um abençoador, uma abençoadora. Ele quer muito que você se pareça com ele, com Deus, para que não fosse assim tão difícil. Você diz, mas é difícil imitar a Deus, Deus está longe, lá longe. Então para se tornar tudo mais prático, ele enviou Jesus Cristo a essa terra, a este mundo. Então tudo ficou muito mais prático para você. Porque, aliás, Deus não tem prazer nenhum em complicar nada para você. Tudo que ele faz é para o teu bem, gente. Pare, medite nisso. É para o teu bem. Deus é tremendo. O agir de Deus, meu Deus, é magnífico. É magnífico. Aí você fala, tá bom, mas Jesus Cristo veio, a este mundo, sofreu, morreu, que era propósito, está mesmo escrito. Ele mesmo disse, isso é lícito. Veio para ser assim mesmo. Ele morreu e tal, mas ai daquele, que de propósito fizesse morrer o Filho de Deus. Também tem isso também, gente? Que Deus também, ele quer que você se pareça com ele, seja uma pessoa bondosa com a bondade de Deus, ou seja, humilde, com humildade, porque existem pessoas humildes, mas elas não querem saber do Senhor. Então essa humildade é humildade precária. Ela precisa crer realmente no Senhor com sua humildade, com sua bondade, de acordo, ou seja, pautado segundo Deus, de acordo com os céus, através de Jesus Cristo. Então você pode falar, mas Jesus Cristo foi, ele enviou, preparou os seus apóstolos no mundo, tal, e voltou, e a gente fica de novo sem falar com Deus. Engano seu. Fale com Deus que Ele te responde. Deus responde. Às vezes a gente fala uma coisa com Deus, às vezes a gente planeja, porque eu sei que é assim. Às vezes a gente planeja, fala, vou falar isso para Deus, vou contar essa causa para Deus, Então você começa a apresentar para o Senhor, quando você vai começar a falar, acontece igual na internet, ele já vem com aquela resposta, uma resposta, gente, tipo assim, que responde toda aquela pergunta que você ia fazer, entendeu? E ainda mais, lá para frente, tem resposta lá para frente, que já libera para você essa resposta. Nosso Deus é tremendo. Então, às vezes, alguém fala, meu Deus, não entendo, não pode isso, mas a gente, Deus é tremendo mesmo. Deus falou, olha, os meus pensamentos não são como os vossos, são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então, por que eu vou me apegar ao meu pensamento? Se eu penso uma coisa e Deus pensa uma outra coisa, então eu vou ter que ver qual é o pensamento de Deus para que o meu esteja alinhado ao dele, com o dele, de Deus, ou então que o meu pensamento desfaça e dele prevaleça, porque o dele também vai ser o meu pensamento meu, entendeu? Porque eu tenho que ver o que Deus pensa, para adequar o meu pensamento de Deus. Ele tem que ser a base de tudo, ele se colocou como fundamento, apesar de ele estar lá nas alturas, acima de tudo, de todos, ele também se coloca como firmamento, como fundamento para que você alicerce, onde você andar, você anda com passos firmes, sem perigo, sem tropeços, entendeu? Então Deus é assim, Ele age de maneira gloriosa. E vou te falar o que eu estava falando, por exemplo, quando Jesus, ele também foi para o céu, para o Pai, e voltará, para arrebatar a igreja que Ele está preparando aqui neste mundo, Ele está preparando um povo, e existem pessoas lá no céu que não morreram, porque quando a gente fala do nome de Deus, do nome do Senhor, tem gente que pensa, gente que está falando de morte. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia fala que o diabo, ele é contado como um ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Tudo que o inimigo faz se resume nisso. Mas quando Deus entra em ação nisso aí, Deus muda o quadro completamente. E se você parar para meditar, você vai ver o quanto Deus fez na tua vida. E eu tenho certeza que Ele também já te falou o quanto Ele pode realizar em tua vida. Porque o nosso Deus é tremendo, magnífico. Eu tenho visto o agir de Deus de maneira nítida. Eu tenho presenciado o agir de Deus de maneira nítida, gente. Creia nisso, creia nessa verdade. Olha, quando uma pessoa passa a crer no Senhor, assim, como eu estava falando, Jesus Cristo foi e preparou seus apóstolos, preparou a igreja, preparou muitos povos dele aqui nessa terra, e está preparando você também para o reino dele, para executar o plano dele aqui nessa terra. E também ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma missão tão gloriosa que ele convence a pessoa, Como que eu acreditaria em Deus? Como que eu saberia dos planos de Jesus Cristo?
mesmo tendo escrito aqui. Mas se não fosse o Espírito Santo, eu não entenderia nada, não saberia nada, tudo seria nada, não entenderia nada, mas é o agir de Deus através do Espírito Santo, né? E Jesus disse que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele falou, vou enviar outro Consolador, porque ele já é um, né? Jesus Cristo é o Consolador. E ele foi, quando ele vencesse, que ele venceu, quando chegasse lá junto do Pai, com o Pai, ele enviaria aqui o Consolador, né? E ele enviou, está presente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos faz lembrar das palavras de Jesus, ele também nos lembra e traz novas da parte do reino de Deus, coisa que nunca passaria pela tua cabeça. Você passa a entender, mesmo não existindo em um canto da face dessa terra, você aprende, porque o Espírito Santo vai trazendo as novas lá de Deus para você, para essa terra, coisas novas, coisas tremendas, né? Jesus disse, né, a palavra de Deus fala em Salmos, assim no sentido profético, ele falou, olha, eu abrirei a minha boca, né, em parábolas, e vou trazer preciosidades existentes, desde antes da fundação do mundo. Olha, gente, fique atento ao que Deus está falando, fale com o Senhor Jesus Cristo, mas eu estou falando, fale com a pessoa certa, fale com Jesus, porque se falar com alguém de Deus, assim, que não seja Jesus Cristo, aquele que Deus, o Pai enviou, né, para estar presente através do Espírito Santo agora. Então, sinceramente, né? Então você precisa estar atento a isso, porque Deus está falando e está fazendo coisas tremendas aqui nessa terra, gente, tremenda. E como eu estava dizendo, o Espírito Santo vem e lembra você o que Jesus falou, porque o que Jesus falou não é de se jogar fora, não é a palavra de você anular, não, neutralizar, não, é para você considerar cada letra, cada palavra. Tanto é que a Bíblia diz, né, que ai daquele, né, que aumentar uma palavra, nem que seja uma vírgula, um J, alguma coisa, se você tirar ou aumentar, então isso aí é muito perigoso, porque Deus, ele zela e vela pela palavra dele, mas pela palavra dele. Se a tua palavra estiver de acordo com a palavra dele, pode ficar certo que você está falando com Deus, que ele vai, aliás, ele não vai te responder, ele já te respondeu, ele só vai trazer à luz a resposta que ele já falou para você, porque nosso Deus é tremendo. Em aos Efésios 6:10, nos fala a palavra do Senhor, né, que Deus, ele liberou para a pessoa uma armadura, é uma armadura que não existe na terra, é uma armadura de Deus, divina, ela é invisível. Ele aos Efésios 6:10, então nos fala inclusive do escudo da fé, porque o escudo da fé, ele serve para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tá? Ele apaga. O inimigo vem com os dardos dele, vem com os dardos, né? E isso pode vir através de muitas coisas. Isso vem muito através de palavras, gente. Quantas pessoas morrem do coração por causa de uma palavrinha tola? Uma palavrinha, alguém fala uma coisinha tola, aparentemente é uma coisinha de nada. Está falando? Então daqui a pouco a pessoa está sofrendo do coração, que a pessoa está com problema na cabeça, problema de mente, entendeu? Porque isso é um dardo. Mas a palavra do Senhor nos fala que o escudo da fé, ele tem o poder de apagar. Você sabe o que é apagar, né? Sabe o que é apagar? Então, muito bem. Apagar os dardos inflamados do maligno. Então aí todo aquele problema que veio como um dardo, que você às vezes nem sabe disso, o que acontece? Aquele dardo é apagado. Ele é apagado, é desfeito, tá? Porque Deus deu essa arma para usar, tá, gente? E a arma que Deus deu para nós, vamos dizer assim, a gente não toma posse dela na maioria das vezes. A gente não usa a armadura que Deus liberou para nós. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente deixa que o nosso pensar natural prevaleça e predomine em todas as situações. E como é assim? Como assim, mais ou menos? Através da murmuração, entendeu? Às vezes você se queixando por qualquer coisa, Deus não toma parte nisso. Nós temos a mania de achar que você fica fazendo biquinho, fazendo bico, zangada, entendeu? Diante de Deus, Deus vai ouvir choro, rio de lágrimas. Para com isso. Porque a gente pensa que, mas Deus tem um odre que colhe. Gente, Deus tem um odre que colhe a lágrima. Até Apocalipse também fala isso, mas Deus vai falar também que nunca mais haverá choro, que Deus não gosta de choro. Tudo a gente falar com Deus, sabe as criancinhas que não entendem nada ainda? Então, tudo com ela através do choro. Ela pensa que a mamãe, o papai vai ouvir porque ela está com chorinho. Parar com isso, falar com Deus. A palavra do Senhor nos fala que a alegria é uma das coisas importantes do reino de Deus, a alegria do Espírito Santo implantado em você, sabe? Então, devemos estar atentos a isso, para a gente ficar com a cabeça confusa, entendeu? Porque você hoje, você cresceu, você está maior que ontem.
com certeza, amanhã você estará maior que hoje. E é assim, com Deus, a palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, gente. Então você vai chegar ao nível de perfeição. E vou dizer uma coisa, hein? Vão confundir você com o próprio Senhor Jesus. Vão confundir você com Deus. Isso aconteceu com Paulo. Falar assim, vós sois deuses. Não é que seja aquela coisa de idolatria, mas que você é filho de Deus, você está se parecendo. Não tem aquele ditado que fala, né? Filho de peixe, peixe não é? Tudo bem, que a gente não está falando que você já nasceu assim, é crente, já nasceu adorador. Não, você vai aprender. Tudo nessa vida é através do aprendizado, né? Tem gente que nem sabe que ele já é o escolhido de Deus, está desperdiçando a sua vida em não servir ao Senhor. Sirva ao Senhor, tá? Adora o Senhor, louva o Senhor, porque, e diz a palavra do Senhor, que o louvor, ele é decoroso. Você sabe o que é dizer decoroso? Lá no céu ele chega a uma coisa boa, tá? Perante Deus. E é tão importante o louvor a Deus, exaltar a Deus, magnificar a Deus, bendizer a Deus. É tão importante, diz a Bíblia, que Deus, ele faz uma morada no meio do louvor. Você está sofrendo, vamos supor, né? Está passando por algum sofrimento. Você libera um louvor, exalte a Deus, bendiga o nome do Senhor. Então ali Deus vai fazer uma morada. Deus vai fazer uma morada no meio do louvor. Então ali todos os problemas serão dissipados. E você pode até dizer, mas eu exaltei a Deus, eu estou bendizendo o nome do Senhor, bendizendo e tal, mas o problema só aumenta. Mas é porque Deus está arrumando a casa também, sabe? Quando Deus começa a arrumar, fazer uma geral aí na tua vida, então é assim que acontece mesmo, sabe? Muitas coisas, parece que piorou tudo. Depois que eu comecei a conhecer Jesus, tudo piorou. Mas é assim mesmo, você vai ver no fim da história de tudo, você vai ver quem é o vencedor, você vai ver que você sempre foi o vencedor e não sabia disso, é o vitoriosa e não sabia disso, mas você crê no Senhor, na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Deus liberou, gente, do céu. Isso não foi fácil para Deus não, tá? Não foi fácil não, porque não é fácil. Por exemplo, Jesus era amado no céu, ele estava junto com o Pai, não havia separação entre eles. Deus então separa Jesus de lá, tira Jesus de lá, daquele trono glorioso, que não tinha tipo de sofrimento algum, e liberou para a terra por causa de nós, sabe? Por nós, por nos amar, gente, um amor tão grande de Deus para conosco, e veio a este mundo, cumpriu as determinações do Pai, de Deus, obediente até morte de cruz, porque a morte de cruz foi a morte que o Pai havia determinado, porque muitos, aliás, gostariam até de apedrejá-lo, e eu até estou falando isso também no CD de mensagem, eu estou falando isso no CD também, que a morte, algumas pessoas gostariam de apedrejá-lo, tá? Mas ele sabia que morrer apedrejado, gente, era uma morte de rebeldia, né? Então, ele sabia que não tinha nada a ver com isso, não era rebelde Jesus, não. Ele se colocou no lugar do pecador, tomou aquela fama de o pecado, ele atraiu para ele, né? Para nos salvar. Mas depois, lá na sepultura, o Pai olhou, foi lá e tirou ele de lá, resgatou de lá da sepultura, ele veio com a chave do inferno na mão. A chave do inferno não está na mão de nenhum nem de outro, está na mão de Jesus. Jesus tem o domínio do inferno na mão dele, e o inimigo apronta tanto nessa vida que o inferno vai ser pouco para ele, sabe? Então, sabe o que vai acontecer? Vai ter, como fala em Apocalipse, vai ter o lago de fogo, tá? E o inferno, então, vai ser lançado no lago de fogo, porque o inferno vai ser pouco para o inimigo, porque Deus fez o inferno para o inimigo, tá? O diabo, sabe? Para o diabo e seus anjos. Mas diz a palavra do Senhor que todas as pessoas que se esquecem de Deus também irão para lá, para o inferno. Só que o inferno vai ser pouco, porque muitos vão para lá, gente. E Deus então fez o lago de fogo para lançar, então, uma coisa mais ampla, vamos dizer assim, porque muitos vão para lá. Porque a Bíblia fala que todos se esquecem de Deus, todas as pessoas que se esquecem de Deus irão para lá. E sabe, às vezes eu ando falando com algumas pessoas dizendo o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para muita gente do poder de Deus, eu vou falar, vou anunciar muito mesmo em nome de Jesus, para que ninguém se esqueça desse Deus, sabe? E o inimigo que vai para lá sozinho. Está escrito, já está terminado, já tem muito espaço lá no inferno, não, no lago de fogo, que é mais do que o inferno, sabe? Mas acontece que eu quero lembrar muitas pessoas de Deus, lembrar que Deus é maravilhoso, que Deus opera tremendamente na vida daquele que crê, né? E daquele que nem crê, nem conhece Deus, mas também há de conhecer o Senhor, e essas pessoas não tem nada a ver com o inferno, com o lago de fogo, porque o Senhor pode libertar de maneira gloriosa. Creia, fale para Jesus que você crê nele, fala para Deus, fala para Jesus, fala, Jesus, eu creio em ti, eu nem te conheci, mas tu estavas trabalhando em minha vida, fala algo para Jesus, Deus vai responder para você de maneira surpreendente, Deus vai agir de maneira gloriosa, gente, tá? Eu vou agora louvar ao Senhor,
com o hino, ele é de número, ele é da harpa cristã. O hino da harpa cristã, e você poderá ouvir já já. Já já.